Muito boa tarde para todos. Estou editando este vídeo nesta terça-feira, dia 21, para depositar no YouTube no dia 20, no próximo dia 22, quarta-feira, dando assim prosseguimento aos nossos estudos. Por que hoje, dia 21? Porque queremos prestar uma homenagem ao nosso querido herói José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, que enfrentou todos os problemas para si próprio, num ato de heroísmo formidável. Parabéns ao nosso herói, nossas vibrações para ele, e vamos em frente. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, como temos feito sempre, e nós estamos no capítulo 2º do livro 3º, que trata da lei da adoração. E dentro da lei de adoração, a prece. A prece que devemos ter sempre em nossos espíritos, porque a prece tem uma finalidade muito importante, a de nos colocar em comunhão com a espiritualidade. Então, na pergunta 664, quis saber Allan Kardec se é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Não. Prece nenhuma dobra a justiça de Deus, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele tem tudo sob a sua orientação. Nada escapa da sua observação. Então é o seguinte: orar pelos mortos e pelos sofredores, de fato, é um benefício enorme que se presta a esses nossos irmãos. É uma forma de fazer caridade espiritual e moral, porque as nossas preces proporcionam para eles consolo e abreviam os sofrimentos, não há dúvida nenhuma. Portanto, é um santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. Então respondem os espíritos: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus. Não pode mesmo, porque o que Deus traçou está traçado e ninguém, nem Ele mesmo Deus, porque na sua inteligência suprema, Ele fez tudo certo. E se Ele tivesse que mudar alguma coisa, Ele então teria errado e teria que voltar atrás. E Deus não precisa de nada disso. Mas a alma pela qual se ora, ela experimenta de fato um alívio. Olha, quando a gente ora por um sofredor, por um amigo, um familiar, um parente, eles recebem esse benefício e ficam felizes de serem lembrados. Portanto, nunca vamos esquecer de orar pelos outros. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala que nós devemos orar por nós mesmos, pelos outros e por todos aqueles seres que nós amamos. Então, quem assim ora é um testemunho do interesse que nós damos àquele que se encontra numa situação de provação, de expiação muito dura. Então, quando esses espíritos encontram em nós as almas caridosas que compartilham as suas dores, para eles é muita alegria, é paz. Eles são como que banhados por esses eflúvios balsâmicos e eles se sentem felizes em prosseguir, porque eles têm certeza que aqui do nosso lado eles são atendidos. Eles não estão esquecidos, não. Do outro lado, dizem os espíritos, pela prece provoca seu arrependimento. Provoca mesmo, porque o espírito sofredor, vendo que ele está
tendo um atendimento, que é a intercessão em seu benefício, ele se arrepende. Nossa, por que que eu fiz tal coisa? Quando tem tantos que se interessam por mim, então ele desperta nele esse desejo de arrependimento e com isso ele acaba se tornando um espírito feliz, porque ele vai curtir então a sua expiação sem reclamar, sem se revoltar e vai se recuperar. É nesse sentido que se pode abreviar a pena de qualquer um, se do nosso lado contribuirmos e do outro lado ele também estiver preparado para receber, porque não adianta nós orarmos e lá do outro lado o espírito a quem dirigimos a nossa vibração, ele não se interessa. Ah, isso aí não quero nem saber, não me interessa. Então ele não vai, a prece não terá o efeito 100%. Poderá ter um pequeno efeito, não tem dúvida alguma, mas depende também da colaboração daquele a quem dirigimos a prece. Esse desejo, portanto, de melhora pela prece atrai para o espírito sofredor espíritos melhores que vêm esclarecê-lo. Então vejam como a prece ela se multiplica. Nós fazemos a prece, os bons espíritos que também atuam por, porque eles também recebem a prece. Então eles se unem e vão ajudar aquele a quem desejamos a prece. É um trabalho muito interessante, é uma reação em cadeia, digamos assim, que a prece produz. Então, vamos levar para a prece para consolar aquele que sofre, levando para ele esperanças, seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus orava pelas ovelhas transviadas, ou seja, por aqueles que estavam traçando um roteiro errado. E com isso, Jesus mostrava que nós seremos também culpados se nada fizermos pelos que mais necessitam. Portanto, não custa fazer uma prece. A prece é um ato de caridade que tem grande valor para aquele que recebe a prece. Vamos orar? Pois pensemos nisso. Seguindo. Na pergunta 665, que tem uma resposta muito longa, que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? Ora, não tem lógica, não é? Não tanta coisa que não está nos evangelhos. Então, naquela época, né, os copistas e os evangelistas, os que escreveram os evangelhos, eles jamais pensaram nisso, né? Mas não importa que não esteja nos evangelhos, tem que estar na nossa mente, no nosso coração. É assim que deve ser. Então responde os espíritos. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica também a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, entretanto, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Que detalhe é esse? Ora, estar deitado de pé, dirigindo, sei lá. Os detalhes são esses: é estar em comunhão com o pensamento firme naquele a quem dirigimos a nossa prece. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ensina como devemos fazer a prece. Simples, de coração, não com muitas palavras, porque não será pelo muito falar que seremos atendidos. Portanto, e é verdade, dizem os espíritos, que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de fato. Nada pode evitar, porque Ele é o soberano, Ele é o Pai, Ele nos criou. Portanto,
todas as ações do Espírito, é de suma importância que esta ação seja uma ação benigna, uma ação que envolva aquele que é assistido em paz. Então, desde que esse espírito que recebe a intercessão revele o mais leve arrependimento, ele estará sempre socorrido, porque ele entendeu que estão tentando ajudá-lo, interceder por ele, e ele vai se sentir feliz. Então, ele se arrepende dos erros praticados. Então, fica para ele uma doce crença, uma impressão agradável de que esta prece para ele foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Dessa maneira, o amor recomendado aos homens por Jesus desenvolveu-se e aumentou entre eles. E ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina, que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. É assim que deve ser. Portanto, nós colocamos aqui, não é, esse sentimento piedoso que nós temos, não é, de comparecer ao cemitério, embora não seja uma obrigação, digamos assim, porque o ideal é orar. Não importa se está no cemitério ou em casa, a oração fervorosa atinge o espírito, que fica feliz. Mas é claro que podemos ir a um cemitério com muito amor e carinho e lá depositar a nossa prece, como nós vemos nesta imagem aqui, não é? É um desejo, não é? Legítimo, natural, de irmos a um cemitério acompanhar aquele que está nos deixando em corpo, mas em espírito estará sempre conosco. Vamos em frente? Na pergunta 666, que encerra o estudo de hoje, da forma como devemos orar. Podemos orar pelos espíritos? Pergunta Kardec. E eles respondem: sim, podemos orar pelos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão de sua autoridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Não resta dúvida nenhuma. A nossa prece fundamental é para Deus nosso Pai, que nos deu a vida, a inteligência, o livre-arbítrio e a forma como devemos agir e nos comportar perante os problemas do mundo. Portanto, o Espiritismo nos ensina que a prece feita funciona como uma transmissão de pensamentos, criando uma corrente fluídica entre aquele que ora e aquele a quem a prece é dirigida. Estamos todos imersos em um fluido universal que conecta pensamentos, emoções e interações de maneira semelhante ao som que viaja pelo ar e parte com alcance infinito. Gaguejei um pouco aqui porque a minha visão está um pouco turva, preciso aumentar o grau de minha lente. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos em frente, prosseguindo, como sempre, com a nossa mensagem evangélica. Curta, mas que tem um poder criativo formidável a nos intuir. Diz Chico Xavier: não perca seu tempo se defendendo, nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência é seu mestre e seu guia. Só Deus sabe de suas intenções, de sua bondade e de seus defeitos.
O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de si mesmo. Então, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando essa nossa singela mensagem evangélica sobre o Livro dos Espíritos. Eu peço que vocês curtam, se inscrevendo em nosso canal Rui Espiritismo. Nós estamos no YouTube, repassamos para o Facebook, o Twitter, antigo Twitter e agora é X, o nosso grupo dos mensageiros e o nosso grupo de WhatsApp. Apertem o sino, se inscrevam, mandem para os amigos, para aqueles que vocês admiram, porque, olha, mal não faz, só pode fazer bem. Até mais, meus queridos, e até uma próxima quarta-feira, se Deus quiser.